Salmo 126, nosso editor brasileiro, colocou como consolo para os que choram. Entretanto, o título em hebraico é apenas cântico de romagem. O que eu já expliquei para os irmãos que a palavra romagem não é boa. Romagem pressupõe Roma. Literalmente, caminhada até Roma. Eu acho que, no fundo, o tradutor queria colocar Romaria, mas ficou com medo de parecer muito católico, aí criou um neologismo, romagem, que junta Roma com viagem. No fundo, a palavra em hebraico significa apenas subida. Pode significar também degraus. E aí surgem duas correntes a qual já me referi, mas um curso a responder. Há um grupo de intérpretes que dizem que esses salmos eram cantados enquanto subiam os degraus. Naquela entrada principal de Jerusalém, à medida que eles subiam, chegavam num patamar, cantavam e assim por diante. Entretanto, a mais aceita é que isso era cantado durante a viagem que se fazia para chegar em Jerusalém, depois que chegava ao monte. De qualquer lugar que o judeu viesse, para chegar a Jerusalém, tinha que subir. Nós vimos na vez passada o Salmo 125, que fala de Jerusalém construída sobre o monte e rodeada de montes. De todo lugar que você viesse para Jerusalém, do pôr do sol, que era o litoral do Mediterrâneo, ou do norte, que era a Galileia, ou do nascer do sol, que era Jericó, ou do sul, que era do Egito, tinha que subir para chegar lá em cima. Chegando lá em cima, via Jerusalém embaixo, no vale dos dois rios que se encontravam. Essa subida demorava muitas horas. Se você se lembra, Maria perdeu Jesus quando eles estavam descendo. Eu imagino que descendo em direção à Galileia, para o norte. E ela deu falta de Jesus depois, no final do dia. Então aí já temos um dia. Aí depois ela procurou Jesus, eu suponho que ela terminou de descer e depois subiu até Jerusalém. Ela encontrou no terceiro dia. Ou seja, não era uma subida muito fácil, muito curta. Talvez a menor de todas as distâncias seja de Jericó, mas era mais íngreme, porque Jericó estava 280 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. E subia depois para uma cota de 600 metros de altura, que era o nível de Jerusalém. Isso dava coisa de 800 metros, quase 900 metros de subida. E isso era feito em uma estrada que tinha 24 quilômetros de comprimento. Ou seja, era muito íngreme, curta, dava para fazer no mesmo dia, se a pessoa fosse jovem o suficiente para isso, mas era muito íngreme e perigosa. É nessa estrada que Jesus ambienta a parábola do bom samaritano, que um homem foi assaltado no caminho que desce de Jerusalém a Jericó. Ou seja, no caminho, havia locais difíceis, apertados, em que os assaltantes ficavam escondidos em buracos, em cavernas, e via quem estava passando embaixo e pulavam em cima da pessoa. Provavelmente foi pensando nisso que Jesus contou aquela parábola. Agora, é interessante você notar
que há algumas pessoas que estudam documentos antigos dizem que é exatamente essa passagem que era chamada de o Vale da Sombra da Morte. Não temos certeza disso. E não creio que o Salmo 23 esteja se referindo a isso. Mas é bom saber que é um local tão perigoso que a morte fazia sombra sobre quem passava lá. Então, o cântico de romagem era um cântico que era usado pelos peregrinos que iam a Jerusalém. E para disfarçar o cansaço de quem subia ou regular a velocidade de quem descia, esses salmos eram cantados. São 15 salmos. Apenas 15 salmos. Vamos fazer a leitura deles. Eu estou projetando no Data Show. Bia, está dando para ver essa letra? Você consegue ler ou tem que aumentar? Pode aumentar? Desculpa, eu não estou ouvindo direito. Aí, isso aí, já dá? Aumenta mais? Ótimo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ótimo. A composição desse salmo é muito simples, são duas partes só. A primeira parte, ele diz o que aconteceu. E a segunda parte, ele pede a Deus, faz uma súplica. Na primeira parte, ele se lembra de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Tudo indica que ele esteja se referindo à volta do cativeiro babilônico. Tudo indica por quê? Porque há alguns que acham que ele estava falando do Êxodo. Especialmente porque muita gente acha que esse salmo não é um salmo tão tardio quanto seria se tivesse sido composto depois do cativeiro babilônico. Mas tudo indica que o restauro da sorte, a restauração da sorte, aconteceu exatamente quando eles voltaram do cativeiro babilônico. E ele descreve o estado deles. Ele não fala tanto do que aconteceu na restauração, que a gente pode ler em Neemias e em Esdras, mas ele diz os efeitos secundários. Primeiro, ficamos como quem sonha. Eu não sei exatamente ao que ele está se referindo, porque no livro de Esdras é dito que quem conheceu o primeiro templo, quando viu o segundo templo, que foi reconstruído por Zorobabel, ficou com pena, porque o segundo templo era muito feio, muito tacanho comparado com o primeiro. É claro que há uma coisa inaudita aqui. Nunca se ouviu falar de uma nação que foi espalhada pelos povos. Uma parte dela que foi levada para a Babilônia, mas a parte maior foi espalhada pelos povos. Nunca se ouviu falar de uma nação que se recuperasse como se recuperou.
E é interessante que se recuperou e coisa de 200 anos depois, eles estavam enfrentando o remanescente do exército deixado por Alexandre, lutando em forma de guerrilha contra Antíoco Epífanes. Aliás, é uma coisa curiosa nos judeus, porque há essa recuperação, e a recuperação que aconteceu agora, em 1948. Ou seja, é a única nação do mundo que você pode dizer que se recuperou 2 vezes. E essa segunda vez eles foram espalhados mesmo. Espalhados por todos os povos. Mas ele diz que o efeito sobre eles foi tão grande que eles ficaram como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Reparem o paralelismo. Boca e língua. Riso e júbilo. É uma característica da poesia hebraica. A boca se encheu de riso e a língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, veja, o primeiro efeito é sobre eles mesmos. Agora, o segundo efeito é sobre as nações. Entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ele concorda, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que eles voltam mudados. Veja, 100 anos antes de serem levados para a Babilônia, o reino do norte foi levado para a Síria e foi espalhado pelas nações. Recentemente eu ouvi diversas reportagens a respeito de povos que se identificam com a cultura judaica, com a religião, que estão voltando. Muitos da Etiópia, alguns da Índia. Seria acaso essas 10 tribos do Reino do Norte que foram espalhadas pelos assírios? Porque a política dos assírios era misturar os povos conquistados. E no texto que conta a história da tomada de Samaria, capital do norte, os assírios misturaram com 5 povos: Cuta, Ava, Serfavaim, Negal e mais outro que eu não estou lembrando agora. Inclusive, talvez eu esteja pronunciando errado algum nome. Mas era a política deles fazer essa mistura, esse caldeamento. E trouxeram gente dessas nações para viver no Reino do Norte. Essa é a origem dos samaritanos. Há inclusive se não me engano, é o segundo livro dos Reis, que conta que a terra começou a se encher de animais selvagens, predadores. No caso, fala especificamente leões. E alguém disse, é porque eles não estão adorando o Deus deles. E vão falar com o rei da Síria. E o rei da Síria determina que peguem um dos sacerdotes deles, leve novamente para lá, para que ensine a adorar o Deus da terra. Os assírios, como de resto todos os pagãos, tinham a ideia de que em determinadas áreas geográficas tinha um Deus característico. É mais ou menos como a crença nos deuses territoriais dos dias de hoje. E a ideia de trazer sacerdote de volta era exatamente para que eles adorassem o Deus da terra. E Oséias observa, Oséias é dessa época, observa que
profeta Oséias. Observa que eles temiam a Yahvé, mas adoravam os deuses estranhos. De modo que eles nem temem a Yahvé e não deixam de adorar os deuses estranhos. Ou seja, eles começaram a sincretizar o que estava lá. Pois bem, quando ele fala que de fato Deus fez grandes coisas por eles, aqui é a expressão de Judá, não desse reinado do norte. Em Judá eles voltaram. Veja, não só voltaram, o norte não voltou, mas Judá, eles não apenas voltaram, mas como voltaram com a bênção do rei, agora já eles foram, quando eles foram levados pelos babilônios, mas os babilônios perderam para a Pérsia, e agora o rei persa é quem autoriza a volta deles. O Esdras fala de muito ouro. Eu não lembro a quantidade, mas muito ouro, que inclusive foi difícil de fazerem a viagem de volta com aquele peso todo em ouro. É citado no relato de Esdras. E a Neemias cita que ele recebeu do rei também autorização para pegar madeira nas matas para reedificar. Esdras veio e reedificou o templo. Esdras foi o chefe da expedição que acabou construindo, que construiu reconstruiu o templo de Jerusalém por Zorobabel. E Neemias veio reconstruir os muros. Neemias é que solidifica os muros. E não era apenas um murinho. Lembrem-se que os levitas caminharam por sobre os muros cantando. Ou seja, era o que nós entenderíamos por duas paredes bem separadas uma das outras, porque em algum lugar se encontra que dois carros poderiam passar um ao lado do outro e ainda sobrava espaço para que eles se encontrassem em cima do muro. Debaixo dessa parte do muro era utilizado como cidadela para os exércitos de Israel, como arsenal daquilo que eles precisavam para a guerra e assim por diante. Mas foi tão impressionante para eles voltarem para Judá, poderem reconstruir o templo, poderem reconstruir os muros, poderem recolocar o sacerdócio e os levitas. Se lembrem que os escribas naquele tempo, eles tinham a tarefa básica de escrever genealogias, que provava quem era descendente de quem. Eles tinham uma atenção toda especial para as famílias sacerdotais. Aliás, há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista com um homem do Instituto do Templo em Jerusalém. E ele dizia o seguinte, que se houver um templo amanhã, no dia seguinte vai ter sacerdotes, porque as genealogias são mantidas intactas até hoje. Eles sabem exatamente quem é um sacerdote, quem é um levita. E são treinados. O Instituto do Templo faz até as roupas sacerdotais. Mas voltando aqui. Para eles, aqui está se referindo à tribo de Judá. Foi uma coisa tão grande que eles ficaram com a boca cheia de riso e com a língua cheia de júbilo. E as nações ao redor concordavam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles.
E aí ele dá o aval final, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a primeira parte. É um atestado do que aconteceu. Fala toda no passado. Aí, de repente, ele começa a segunda parte no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Escuta, ele começou o versículo 1 dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E no versículo 4 ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. O que é isso? Restaurou ou não restaurou? Eu tenho a impressão que aqui ele está falando é o seguinte, o Senhor restaurou a nossa sorte, mas nós queremos mais, nós queremos fazer mais coisas. Tanto é que ele compara a essa restauração que ele pede como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto que toma coisa de 1/4 a 1/3 do território do atual país de Israel. Não é um deserto de menos importância. Só que ele está sendo cultivado. Técnicas especiais de microgotejamento e de outras técnicas que os judeus estão se especializando nisso, são usadas de tal forma que hoje um dos maiores produtores de frutas no mundo é exatamente Israel. E nesse deserto há até hoje um fenômeno. Se vocês procurarem por torrentes do Negueb no YouTube, vocês vão encontrar diversos filmes em que mostra exatamente esse fenômeno. O Negueb tem muitas montanhas na divisa com as terras altas de Judá. E lá, às vezes, chove. E vai escorrendo água. Irmãos, reparem que aqui fala de torrentes. Não confunda com correntes. Corrente, qualquer riachinho está fazendo uma corrente. Mas torrente é uma água que vem de chuva, especialmente de chuva. No Nordeste é chamado às vezes de balseiro, porque essa água ela desce carregando diversas coisas, diversos galhos. E é curioso, nesses filmes que você vê lá, a pessoa está no meio do deserto, um lado seco para o outro lado seco, só areia e pedra, e de repente vem aquela corrente. Em um deles eu vi que a corrente vem, vai para o local mais baixo, de repente tem uma queda, ela forma uma verdadeira cachoeira. As torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aí ele entra com o versículos 5 e 6, que não dá para não estranhar. Só não estranha quem pensa um pouco ou sabe um pouco da realidade deles lá. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, repare, vou falar de uma situação hipotética. Suponha que o pai de família tem trigo suficiente para dar comida à sua família. Mas ele sabe que naquela estação se formam chuvas nos montes e as chuvas vão se acumulando e de repente viram torrentes. O que ele tem que fazer? Ou ele gasta o trigo com a família, comendo, ou então ele pega a maior parte e semeia exatamente quando a terra está mais quente. Plantar algum tipo de, especialmente o cereal, é feito quando a terra está mais quente, porque
A terra aquecendo, ele se abre. E quando ele se abre, deve vir chuva logo para entrar e encher o grão com nutrientes. Então, ele tinha duas escolhas: ou ele dá comida para a família, ou então ele deixa a família com uma ração minguada ou comendo outras coisas e leva aquilo lá e coloca na terra seca, confiando que virá água. É por isso que diz: os que com lágrimas semeiam. Ou seja, ele está semeando realmente com lágrimas, porque aquela semente poderia servir de comida para a sua família. Ele semeia com lágrimas e ceifa com júbilo, porque depois das águas nasce o trigo. E aí o 6 acrescenta um pouco mais o drama. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, repare, ele está jogando a semente no chão, acreditando que a chuva virá, que as águas virão. Aliás, não é que choverá distante, mas as águas chegarão ali. E ali brotará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo, portanto, é de uma beleza quase que rude. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que, pela fé, faz sacrifícios que às vezes é até difícil de contar, recebe a bênção de Deus. Pois o que ele pede no versículo 4 é que Deus restaure a sorte, como as torrentes no Negueb. Ou seja, ele especifica claramente: Senhor, lá o pessoal planta, ou eu já plantei lá na terra esturricada, e veio água, e nasceu. E eu plantei chorando, colhi com júbilo. Restaura a nossa sorte. Daí eu acreditar que esse segundo restaura se refere especialmente a Deus continuar abençoando. Trazendo isso para a vida cristã. Nós já somos salvos por Deus. Nosso coração já é casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Entretanto, para continuar e para se desenvolver no que a teologia chama de santificação, é necessário essas benditas torrentes constantemente em nossa vida, porque muitas vezes nós temos que fazer as dificuldades enormes pela fé. A santificação, diferentemente da conversão, exige a nossa participação. A conversão não. A conversão é feita, é obra exclusiva de Deus. Como o filho é obra exclusiva da mãe, que dá a ele a luz. Mas o crescimento do filho, ele tem que comer, ele tem que aprender a andar, ele tem que passar por todas aquelas fases de desenvolvimento. E é isso que acontece. Quando o Senhor, colocando isso em termos cristãos, quando o Senhor nos converteu, nós ficamos como quem chora. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Todos se admiraram com isso. E disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas. Por isso, o Senhor continua nos abençoando para que nós possamos viver uma vida cada vez mais digna de Ti.
E aí entra a nossa participação em nos transformar e em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Alguma observação, irmãos? Interessante na nossa Bíblia a coisa é passado já. É, O pessoal já voltou do exílio. do exílio, Mas na a primeira Bíblia, parte. dos judeus, É, está no futuro. Quando o Senhor nos trouxer de Sião. de Cida lá, Interessante. volta a Sião, bom, mas aí Os judeus tinham um problema sério com falar de coisas que aconteceram no presente, mas no passado eu não. Presente na língua judaica é só para Deus. Eu vou dar uma olhada com calma e te falo. Não, eu acredito. Eu acredito. ele Nos trouxe. é exatamente isso, só que o dele é todo em relação ao futuro. Eu não sei se esse salmo pode ser usado nessa explicação, mas alguns exegetas reformados entenderam que quando o salmo fala do futuro, está falando do Messias, da vinda do Messias. Por isso. Faz todo sentido. Hein? Faz todo sentido. É. Falando da volta do Senhor. O salmo, praticamente todos os verbos estão no futuro, quase todos os salmos. E mais, a ação que é explícita em alguns salmos e que é subentendida em outros, cantai ao Senhor um cântico novo, explica que esse cântico novo não é uma música com ritmo novo, como alguns doidos cantores de gospel costumam dizer. Não, agora nós vamos cantar samba porque é um cântico novo. Não, não é. O cântico novo é pela chegada do Messias. É coisas que só a igreja pode fazer, porque ela tem, ou seja, para cantar o cântico novo ao qual o salmista se refere, todos os reformados, todos os exegetas reformados entenderam que é o cântico que é cantado por aquele que foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus, que já recebeu o Messias. Esse é o cântico novo. É um cântico em que esses verbos não estão mais no futuro, são vistos no passado. Talvez isso tenha influenciado o tradutor do Salmo 126. Realmente eu não sei. Eu vou olhar com calma e depois eu te respondo. Mais alguma observação? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos dás a oportunidade ímpar de chamar-te de Pai. Como Teu Filho nos ensinou, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.